Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Ernesto aparece de surpresa no orfanato. Ele entra esbravejando, os olhos varrendo o lugar à procura de alguém. Mas só encontra Zenaide, sozinha, parada no saguão. Sua voz soa ríspida, impaciente. Não me importa se Azuma está ou não aqui. Eu vim buscar o garoto, o Samir. Zenaide se assusta. Tenta manter a calma, mas o coração acelera. Levar ele? Pra quê, Ernesto? Ele esboça um sorriso frio, os olhos brilhando de malícia. Que pergunta boba! Antes de ser mandado para a Austrália, eu já tinha um plano. Usar o menino para pedir um resgate bem gordo. E quer saber? Melhor ainda que Azuma não está. Assim, leva o garoto sem nenhum problema. Zenaide, rápida, vira o jogo. Ela inclina a cabeça, fingindo cumplicidade. Peraí, eu quero fazer parte disso. Eu entrego o menino, quando o resgate for pago. Ernesto semicerra os olhos, desconfiado. E por que eu deveria confiar em você? Zenaide sorri de canto. Porque também quero minha parte nesse dinheiro. A patroinha me paga uma miséria. Eu mereço viver melhor. E você sabe, eu poderia te derrubar com uma mão nas costas. Ela fala com firmeza. Você não vai sair com esse menino sem a minha ajuda. Ernesto dá uma gargalhada. Você é das minhas, então vamos combinar o lugar e a hora. Assim que ele vai embora, o rosto de Zenaide endurece. Ela murmura com desprezo. Se ele acha que vou entregar o Samir e arrumar encrenca com a patroinha, está muito enganado. Nesse instante, ela avista Simba brincando no quintal dos fundos. Uma ideia lhe ocorre como um raio. Ela se aproxima devagar e pergunta com doçura. Me diz uma coisa, querido. Você gostaria de ter um papai? Simba ergue os olhos, curiosos e brilhantes. Claro que sim, mas quem é ele, tia? Zenaide sorri misteriosa. Um dos homens mais ricos dessa cidade. Os olhos de Simba brilham de empolgação. Zenaide se agacha e cochicha. Mas para isso, preciso desenhar algo especial na sua perna. Desenhar o quê? Uma tatuagem de asas de anjo. Esse homem só aceita como filho um menino que tenha essa marquinha. Simba arregala os olhos. Sério, tia? Zenaide balança a cabeça. Mas você vai precisar refazê-la sempre, viu? Porque essa tatuagem some rapidinho. Simba não hesita. Se for para ficar rico, eu topo qualquer coisa. Algumas horas depois, a campainha da casa de Candinho toca. Ele vai até a porta. No chão, encontra um pequeno bilhete. Candinho se abaixa, pega o papel, lê e seus olhos se arregalam. Seu rosto palidece. Da sua boca escapa apenas um sussurro. Candinho segura o bilhete, a voz embargada. Aqui tá dizendo que alguém tá com meu filho e que tá pedindo resgate. Picolé, ao ouvir, se enche de esperança e salta de alegria. É o Júnior, né? Ele vai voltar, né, tio? Candinho não responde. O olhar dele brilha com esperança e uma determinação firme. Sem hesitar, ele declara com convicção. Eu vou preparar o dinheiro. Se for mesmo o meu filho, não importa o valor. Eu vou trazer ele de volta. Mas Asdrubal logo se aproxima, preocupado. Peraí, esse bilhete tá muito estranho. A letra, o jeito de escrever, eu acho que pode ser uma armadilha. Candinho aperta o papel entre os dedos. A voz dele baixa, mas decidida. É a única pista que eu tenho. Eu não posso ignorar isso. Asdrubal insiste. Você vai entregar uma fortuna baseado num papel que nem sabe de onde veio? E se for mentira? Candinho encara o amigo, os olhos firmes. Dinheiro não vale nada diante do amor de um pai. Mesmo que seja mentira, eu preciso tentar. Asdrubal ainda quer argumentar, mas se cala. Ele entende.
Nada pode impedir um pai desesperado de buscar seu filho. Pouco tempo depois, Candinho aparece na praça deserta, acompanhado do seu fiel jumento Policarpo. Não há ninguém à vista. O vento frio sopra, fazendo-o estremecer. Ele segura firme o saco com o dinheiro e observa o lugar com atenção. Ao longe, atrás de uma grande árvore, Ernesto, Zenaide e Simbá estão escondidos, espiando em silêncio. Ernesto observa o menino com atenção. Algo incomoda o vilão. O garoto tem certa semelhança com um Candinho, mas o olhar é esperto demais, ambicioso, bem diferente do jeito simples do caipira. Ele franze a testa resmungando. Tem algo errado. Enquanto isso, Candinho sussurra. No bilhete dizia para eu deixar o dinheiro no banco e me afastar. Ele obedece. Coloca o saco cuidadosamente sobre o banco de pedra e vira-se para ir embora. Mas então, Policarpo para bruscamente, recusa-se a andar. Candinho estranha. O que foi? Vamos! Logo vou ver meu filho! Policarpo se agita, puxa a corda com força, empurra com a cabeça na direção da árvore, como tentando avisar algo. Candinho se confunde, olha na direção indicada pelo animal. A poucos metros dali, Ernesto se irrita e solta um palavrão. Maldição! Eu devia ter dado um jeito nesse burro antes! Simbá, sem entender, diz: Mas é só um burro. Zenaide, suando frio, retruca nervosa. Não importa o que é, a gente tem que sair daqui agora, antes que dê ruim. Mas já era tarde demais. Policarpo se solta de Candinho, puxa com força e dispara em direção à árvore. Candinho se desespera. Policarpo, volta aqui! Não corre assim! Ele corre atrás do animal, o coração acelerado. E então, em um instante, vê uma sombra se movendo atrás da árvore. Seus olhos se arregalam e ele balbucia. Candinho corre até atrás da árvore, mas não vê ninguém. Olha em volta, atento. Só algumas folhas secas dançando ao vento. Policarpo solta um zurro longo, como se ainda não tivesse desistido. Candinho respira ofegante e dá um tapinha na cabeça dele. Eita, meu Deus! Aqui não tem nada! Será que você estava correndo atrás de um gato? Mas Policarpo continua relinchando, as orelhas em pé, tenso. Candinho balança a cabeça, frustrado, e começa a puxá-lo dali. Não muito longe dali, em outra árvore, Zenaide respira aliviada. Ela se inclina para Simbá e cochicha. Pronto, agora vamos pegar o dinheiro e te levar até aquele roceiro. Simbá ergue os olhos. Acho que o Ernesto já foi pegar. Zenaide se vira bruscamente, olha em direção ao banco e lá está Ernesto, correndo com o saco de dinheiro nos braços. Zenaide arregala os olhos, furiosa. Não acredito! Aquele miserável me enganou! Temos que ir atrás dele. Mas Simbá rapidamente se coloca na frente. Antes, você vai me levar para a casa do homem rico. Zenaide quase explode. Esquece isso, você não vai para lugar nenhum. Simbá cruza os braços, desafiador. Se você não me levar agora mesmo, eu conto tudo para Zuma. E eu tenho certeza de que você não quer se queimar com a sua patroa, né? Zenaide fica imóvel, os olhos arregalados. Depois, resmunga entre os dentes. Só me faltava essa, perder o dinheiro e ainda ser chantageada por um pirralho. Pouco tempo depois, Zenaide leva Simbá até a porta da casa de Candinho. Ela aperta a campainha e se abaixa para dar as últimas instruções. Escuta bem, ele não pode me ver, então eu vou me esconder. Você tem que chamá-lo de pai, entendeu? E seja doce, humilde, bem comportado. Nada de falar de dinheiro.
O som de passos se aproxima. Zenaide corre e se esconde atrás de um arbusto, o coração acelerado. A porta se abre. Candinho aparece e fica em choque. Diante dele, um menino da idade de Júnior, olhos brilhantes, rosto simpático e um sorriso largo. Simba grita com entusiasmo: "Papai!" Candinho mal acredita no que ouve. As lágrimas escorrem pelos olhos. Ele se lança num abraço apertado. "Meu filho, você voltou mesmo?" A voz falha, o corpo inteiro tremendo diante daquele momento que parece um milagre. Enquanto isso, Zenaide retorna ao orfanato, mas nem bem atravessa o portão e já dá de cara com Zuma, parada com expressão dura como pedra. Zenaide força um sorriso amarelo, mas suas mãos não conseguem parar de tremer. Zuma cruza os braços e lança um olhar cortante. "Muito bem. Agora me diga, onde está o Simba?" As crianças disseram que ele estava se gabando, dizendo que ia ficar rico e agora ele sumiu. Zenaide engole seco, tentando parecer calma. "Isso é invenção dele, Dona Zuma. Ele estava só brincando com os outros. Daqui a pouco ele aparece." Zuma se aproxima, os olhos cheios de desconfiança e a voz cada vez mais gelada. Que estranho. Cadê a marca? Os olhos de Candinho continuam fixos nas pernas de Simba. Aquela marquinha? As asas que você tinha? A voz dele sai fraca, como se estivesse sufocada. Simba tenta sorrir, desconcertado. Ah, deve ter saído no banho. A tinta não era muito forte. Mas Candinho já não ouve mais. O coração dele lateja com uma dor surda. A suspeita que vinha sendo empurrada para o fundo, agora grita diante de seus olhos. Ele recua um passo, balbuciando. Não, não pode ser. Por um instante, o silêncio toma conta do quarto. Um silêncio pesado, incômodo. Então, Candinho ergue o rosto, olhos marejados, expressão despedaçada. Me diz a verdade, Simba. Ele se aproxima, voz falhando. Quem é você de verdade? Simba hesita, baixa o olhar. Candinho insiste agora mais firme. Você não é o meu filho. Não é o Júnior. As palavras doem até mesmo para ele pronunciá-las. Foi tudo mentira? Aquele abraço, aquele sorriso, aquele papai, tudo desmorona. E naquele instante, Candinho sente como se o chão sumisse sob seus pés. O sonho que abraçou com tanta força, agora se desfaz. Como a tinta fraca de uma tatuagem lavada pela verdade. Mas você não tem marca nenhuma. Candinho deu um passo para trás, a voz trêmula, prestes a se despedaçar. O meu filho? Ele tem uma marca de nascença, em forma de asas de anjo. Ele olhou firme nos olhos de Simba, engolindo em seco. Você não é o meu filho. Simba ficou em choque, pálido, paralisado. Então, tomado pelo desespero, virou as costas e saiu correndo. Candinho, atordoado, foi atrás. Espera! Você não pode simplesmente entrar na minha casa, me enganar e depois ir embora assim. A voz dele se quebrou. Eu mereço uma explicação. Simba parou. Virou devagar. Respirava com dificuldade, os olhos vermelhos. Escuta, no começo, eu só aceitei isso porque achei que ia ficar rico. Mas quando eu vi o quanto você ama o seu filho, como você entregou todo aquele dinheiro por causa de um bilhete, aquilo me tocou. Eu percebi que não devia ter feito isso. Não é justo você estar longe do seu filho de verdade. Candinho ficou em silêncio. A dor escorria pelo rosto dele, como se cada palavra de Simba
fosse uma punhalada. Depois de alguns segundos, o problema é que eu não faço ideia de onde o Júnior está. Simba hesitou, engoliu em seco e, com coragem, falou: se você prometer que não vai me denunciar, eu juro, eu ajudo você a encontrar o seu filho de verdade. Candinho arregalou os olhos. Você faria isso por mim? Simba assentiu, com um brilho no olhar. Claro que sim! Você estava procurando um filho e acabou encontrando um aliado. Dessa vez, eu não vou te decepcionar. E assim, Simba foi forçado a limpar o orfanato inteiro, usando apenas uma escova de dente. Exausto, corpo moído, ele arrastou os pés até o quarto. Mas ao entrar, parou. Samir estava ali, sentado no canto, balançando as pernas, distraído. E então Simba viu, na perna do amigo, uma marca, em forma de asas de anjo. O coração de Simba disparou. Ele arregalou os olhos. Queria gritar, queria correr, mas o cansaço venceu. Ele caiu na cama e apagou. O dia amanheceu. Simba acordou de súbito, o coração ainda acelerado, e o primeiro nome que escapou dos seus lábios foi Samir. Levantou correndo, saiu feito um raio pelos corredores e encontrou Samir na cozinha, comendo pão com leite. Simba se aproximou, ofegante, os olhos arregalados, a voz aflita. Essa marca, você tem desde quando? Samir deu de ombros, com a voz inocente. Desde que nasci. Acho que é um presente de Deus. Mas a Azul sempre diz que é um castigo, por isso eu só uso bermuda comprida, para esconder. Simba engoliu em seco. Sua voz saiu num sussurro tenso. E se eu te disser que sei quem é o seu pai? Que ele tá te procurando e que falou dessa marca? Os olhos de Samir se arregalaram, o coração disparado. Sério? Você pode me levar até ele? Simba assentiu devagar. Poder eu posso, mas o problema é como sair daqui. A Dona Zuma tá de olho em mim e em você também. Samir baixou o olhar. E então, o que a gente faz? Simba olhou para a torneira da pia e um brilho esperto surgiu em seus olhos. Acho que tive uma ideia. Enquanto isso, Zuma e Zenaide estavam conversando quando foram surpreendidas por gritos e barulhos de água espirrando pela casa. Assustadas, correram até a cozinha e ficaram chocadas com o caos. A torneira estava completamente estourada, jorrando água como uma fonte no meio da praça. As crianças gritavam, riam, corriam e se molhavam como se estivessem num parque aquático. Zuma gritou: "Meu Deus do céu! Quem fez isso?" Zenaide correu até a pia, tentando fechar a torneira. Mas no meio de toda aquela confusão, Simba e Samir aproveitaram a distração e fugiram sem serem notados. Em outro lugar, Candinho estava sozinho, sentado no chão do quarto. A luz suave da janela iluminava seu rosto cheio de dor. As lágrimas escorriam, silenciosas. Ele se ajoelhou e orou com o coração em pedaços. Meu Deus, eu não sei o que fiz de errado, mas a tristeza não larga a minha vida. Só queria que meu mundo fosse melhor. E para isso, eu preciso do meu filho. Por favor, traga o meu Júnior de volta para mim. De repente, uma voz o chamou pelas costas. Candinho! Ele se virou num salto e ficou paralisado. Diante dele estavam Simba e um menino desconhecido. Simba sorriu emocionado. Eu trouxe o seu filho, sim senhor. E ele tem a marca de verdade. Candinho se levantou devagar, os olhos fixos no garoto. E assim que o encarou de perto, sentiu o coração apertar.
Era ele! A mesma sensação estranha e profunda que ele teve na primeira vez que se viram estava de volta. Candinho correu até Samir e o abraçou com toda a força. Meu filho, é você mesmo? Samir também se entregou ao abraço, com a voz embargada. Obrigado. O senhor realizou o maior sonho da minha vida. Simba, de longe, se virou para ir embora. Mas Candinho chamou. Ei, vai para onde? Simba parou. Candinho abriu os braços e sorriu com carinho. Na minha casa, sempre tem lugar para mais um filho. E depois de tudo que você fez, você mais do que merece. Simba não aguentou, correu até os dois e se jogou no abraço. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fazia parte de uma família. E você? Quantos pontos de 0 a 10 Candinho merece por ter aberto o coração e acolhido essas duas crianças incríveis? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E se esse momento tocou o seu coração, não esquece de curtir o vídeo. Assim, a gente continua trazendo histórias emocionantes para você.